governo mostrou claramente que ele não tem nenhum compromisso com a parte ambiental. Há um trabalho realmente sistematizado de quê? De eliminação e de criminalização dos movimentos sociais. Dá para preservar o meio ambiente no Brasil hoje sem essas organizações não governamentais? Eu acho muito difícil, eu acho que não dá. Qual seria a motivação, então, de tirar as organizações sociais dessa proteção ambiental? Um pensamento meramente ideológico. Senadora Elisiane, a Conferência do Clima vai ser realizada agora de 2 a 13 de dezembro e a gente começa essa conferência com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, formalizada junto à ONU. Qual que é a repercussão dessa saída? Os Estados Unidos podem provocar uma saída em massa? É preocupante. Eu acho que o nível de influência que os Estados Unidos têm para o mundo acaba trazendo vários desdobramentos, inclusive para o Brasil, não é? Que infelizmente nós temos hoje um comando brasileiro que acaba seguindo muito as orientações e o alinhamento americano. Então isso de fato é muito preocupante. Por que eu digo que é preocupante? Porque o Acordo de Paris é um dos pré-requisitos para o que nós tivemos do maior acordo de livre comércio que já aconteceu no mundo, não é? Que é Mercosul e União Europeia. Eu não vejo uma preocupação brasileira em relação a essa política ambiental, aliás, uma preocupação quase zero em relação a isso, e que é um tiro no pé. Quando você não valoriza a questão ambiental, você automaticamente também está trazendo grandes prejuízos para a economia brasileira. A ONU soltou um relatório mostrando que se todos os países cumprirem o Acordo de Paris, mesmo assim vai haver um aumento da temperatura em mais de 3 graus, 3,2 graus, o que é diferente da perspectiva anterior, que era se cumprir as metas, vai reduzir 1,5 grau. Então, assim, a ONU está esperando que os países revisem a meta para cima, aumentem a meta. E aí os Estados Unidos formalizam a saída do Acordo de Paris. O mundo está indo nesse caminho contrário? Você veja, nós estamos na contramão de uma história, de um rito que deveria, de fato, ser diferente. O Acordo de Paris foi um divisor de águas muito importante para a política ambiental mundial. As expectativas não são as melhores possíveis, né? Eu vejo que hoje há uma necessidade muito grande da sociedade se organizar. A gente tem, inclusive, vivenciado isso, não é? Com jovens, inclusive, levantando essa bandeira em todo mundo. Porque isso não é um problema apenas brasileiro, americano, europeu, isso é um problema que está realmente presente na vida de todo o planeta. Alguns parlamentares vieram ao programa na época da polêmica em torno da Amazônia e afirmaram que esse discurso e que a interferência da comunidade internacional na Amazônia é porque essas pessoas não querem o desenvolvimento do Brasil. Como é que a senhora vê isso aqui dentro do parlamento, já que esse debate também está ocorrendo aqui? Na verdade, há as declarações as mais estapafúrdias que se possa imaginar, não é? Eu comentava, não é, durante esse debate todo em relação à questão do Fundo Amazônia, de que, de fato, nós temos no Brasil representações que estão rasgando dinheiro. O Fundo Amazônia tem um papel muito importante, não apenas para a Amazônia, mas para todo o Brasil, porque investe de uma forma muito direta, aliás, em milhares de projetos, não apenas de organizações sociais, mas de governos de estados e de governos municipais. Aliás, a maioria de todos os projetos que são financiados pelo Fundo Amazônia, eles são, na maioria absoluta, de estados e municípios. Então, esse discurso, não é, esse diálogo de que é um dinheiro apenas para a ONG, primeiramente já começa por aí. Não é verdade. O Fundo Amazônia tem um papel muito importante na Amazônia, tem um impacto muito importante na vida dos brasileiros. Por exemplo, a gente viveu agora a maior quantidade de focos de incêndio na Amazônia. E todo esse trabalho ele foi feito de uma forma muito substanciada, digamos assim, por essas organizações. São brigadistas, alguns não, praticamente todos eles são voluntários, que apenas recebem equipamentos, não é, que são financiados por esse recurso para poder, por exemplo, apagar, né, para poder fazer todo um monitoramento anterior e depois com uma ação emergencial. Então, são 2 etapas, na verdade, desse processo. Então, realmente, o fundo é muito importante e, infelizmente, hoje, quem capitania esse movimento, não é, de que esse recurso é um recurso para financiar alguém que estaria prejudicando o meio ambiente, isso é uma argumentação que não tem o menor fundamento. Essas
propostas, né, que foram enviadas no Plano Mais Brasil e que uma delas extingue o fundo, permite que ele seja recriado a partir de novas regras. Esse não seria o objetivo do governo? Mas que novas regras? Quais novas regras, não é? A gente precisa entender o que é que está por trás de todo esse sentimento. O governo mostrou claramente, desde o primeiro momento, que ele não tem nenhum compromisso com a parte ambiental. Imaginem só, quando um governo assume a presidência da República, onde o primeiro ato dele é dizer, olha, eu não tenho Ministério do Meio Ambiente. Você veja já de forma muito clara qual a responsabilidade, qual o pensamento dele com a política ambiental. Lá na frente não conseguiu levar adiante, aí eu digo, por conta de uma manifestação dos ativistas, não é? Dos ambientalistas do Brasil e de fora do Brasil, ele retoma isso, mas pega o Ministério do Meio Ambiente e atrela praticamente ao Ministério da Agricultura. Não há da parte do governo nenhuma predisposição de fato ter uma política que proteja o meio ambiente, absolutamente. Nós estamos aumentando, por exemplo, vários pontos negativos. A questão dos incêndios hoje na Amazônia, que, aliás, desde o primeiro momento, foram incentivados por palavras do atual presidente da República, não é? Quando ele disse, por exemplo, que ele vai acabar com a máquina de fazer multas, não é? Ele automaticamente está incentivando as pessoas a prevaricar, ele está incentivando as pessoas a cometer atos de delito. Nós estaremos aqui lutando a todo instante, de fato, para que nós possamos ter a manutenção, não apenas desse, mas de vários outros fundos. Estão fazendo, inclusive, algumas alterações com emendas, não é? Há uma série de transgressões do ponto de vista da defesa do brasileiro e da garantia dos direitos do brasileiro. Então, nós estamos acompanhando, lendo, inclusive já fizemos algumas emendas e faremos ainda mais as emendas que forem necessárias para evitar esse tipo de retrocesso. O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, anunciou que durante a COP vai apresentar uma nova proposta de Fundo Amazônia, que excluiria as ONGs, deixaria apenas o poder público e o setor privado. Isso é um recuo do governo? O que a senhora acha dessa proposta? Eu acho que hoje há uma ação, eu não diria nem velada, mas uma ação do governo federal na tentativa de desconstruir a ação hoje que as organizações sociais fazem. E há uma escalada muito programada para isso. Agora mesmo, nós vivemos prisões feitas de brigadistas de entidades, respaldados em informações que não têm a substância legal que assegurem, por exemplo, uma prisão, que assegurem, de fato, que uma pessoa que está num trabalho histórico de meio ambiente possa ser preso. E nós tivemos agora, recentemente, prisões, inclusive, feitas em relação a pessoas que já fazem uma proteção do meio ambiente. Então, há um trabalho realmente sistematizado de eliminação e de criminalização dos movimentos sociais. Isso é muito claro. As organizações hoje que fazem um trabalho voltado para a parte ambiental, elas estão numa situação de fato sendo colocadas pelo governo como ações criminosas, como ações que incentivam, inclusive, a degradação ambiental, o que é uma ação, Jesus, totalmente inaceitável, que a gente realmente não pode admitir. O governo recua quando a gente pressiona, o governo recua quando a gente se manifesta. Eu acho até que ele possa recuar em relação ao fundo, inclusive na construção e na elaboração de quais critérios serão estabelecidos nesse novo fundo, não é? O que é que você de fato vai estabelecer? Por que excluir as organizações sociais? Se nós já temos de forma inclusive constitucional, garantido e assegurado o trabalho livre dessas organizações, por que não envolvê-las, não é, dentro do processo também de continuidade daquilo que elas já fazem, que é a proteção ambiental? Dá para preservar o meio ambiente no Brasil hoje sem essas organizações não governamentais? Eu acho muito difícil, eu acho que não dá. Eu acho que nós temos aí ao longo, desde o processo democrático brasileiro e muito antes disso, um papel muito fundamental dessas organizações sociais. Temos experiências importantes em relação à borracha, temos experiências importantes em relação a vários outros mecanismos que você pode utilizar de uma forma sustentável, garantindo, na verdade,
a proteção do meio ambiente e, ao mesmo tempo, também gerando emprego e renda. E essas organizações têm um papel preponderante. Não dá para se pensar a proteção do meio ambiente sem, de fato, levar em consideração essas organizações sociais. Qual seria a motivação, então, de tirar as organizações sociais dessa proteção ambiental? Um pensamento meramente ideológico. Eu acho que o Brasil está, infelizmente, o atual governo, ele critica muito a visão ideológica, mas a visão ideológica, ela é para os dois lados. Você pode ter uma visão ideológica de esquerda, como você pode ter uma visão ideológica de direita. Então, essa situação, ele aprofunda mais ainda quando ele tenta eliminar e condicionar uma ação, por exemplo, das organizações sociais, meramente ao movimento de esquerda. Os movimentos sociais, eles têm um papel muito grande, de fato, na construção social, não é? Então, eu acho que é uma visão meramente ideológica, isso puxa o Brasil para trás. Isso puxa o crescimento para trás, não é? Ele faz um retrocesso. Isso é muito ruim. Quando você pensa apenas na perspectiva do seu movimento, daquilo que você defende, você, infelizmente, não consegue evoluir, criminaliza, deixa de lado e, às vezes, até tenta eliminar como é realmente a intenção atual do atual governo. Senadora, a senhora sempre participou dos debates aqui a respeito do meio ambiente e especialmente da Amazônia. Por que isso? A senhora é uma senadora do Maranhão, por que essa ligação com essa pauta? Na verdade, o Maranhão já faz parte também da Amazônia, não é? Agora, quando eu fui eleita, eu fui 2 vezes deputada estadual lá no meu estado, e quando eu fui eleita, eu assumi, na verdade, a bandeira da vida, a bandeira dos direitos humanos, a bandeira do ser humano. E quem defende a vida, quem defende o ser humano, também defende o meio ambiente, não é? É essa relação harmônica que faz com que nós tenhamos longevidade, com que nós tenhamos qualidade de vida e nós tenhamos uma coisa muito importante, que é a garantia das gerações vindouras, não é? Então, eu defendo a vida e quem defende a vida defende o meio ambiente. O Maranhão teve episódios de queimadas, inclusive em área indígena, e teve morte de indígena também. Por que tantos casos de morte de indígenas no Maranhão? Olha, é muito preocupante. Nós temos no Maranhão um movimento importante, que são os Guardiões da Selva, e uma das pessoas, inclusive, que foi assassinada, fazia parte desse movimento. É um movimento que tem se disposto, na verdade, a fazer o enfrentamento diário. Isso dá, ao final da história, exatamente muitas ameaças, alguns, inclusive, participam do programa de proteção a testemunhas, que são pessoas que fazem o enfrentamento com grileiros, que não têm medo, na verdade, de fazer e de partir para cima para realmente fazer a proteção de sua selva. E, ao final, o que nós temos, infelizmente, às vezes é morte. Nós tivemos um aumento de 20% no caso de índios assassinados nos últimos 2 ou 3 anos. Então, isso realmente é muito preocupante. E por que isso se dá? Porque não há, no meu entendimento, uma preocupação dessa proteção, a proteção que acontece, inclusive, na política federal, porque, constitucionalmente, essa garantia tem que ser dada pelo governo federal. No estado do Maranhão, muito embora não seria a prerrogativa do governo do Maranhão, mas foi criado, na verdade, uma brigada, não é? Um grupo de trabalho que reuniu vários agentes do poder público estadual na tentativa de proteger, de fato, essas pessoas. A investigação, inclusive, é uma investigação que acontece em nível federal. Então, tudo acontece muito em nível federal. Você acaba tendo que buscar, tendo que pleitear. Nós temos, na verdade, dezenas, não é, de povos indígenas no estado do Maranhão e que, infelizmente, essa proteção não tem acontecido à altura como deveria ser por parte do poder público federal. O programa de proteção a testemunhas, por exemplo, só para você ter uma ideia, não recebe, ela tem que ser mantida tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual, mas o recurso que vem, ele é extremamente escasso. Não há, por exemplo, uma preocupação orçamentária para que o programa possa acontecer e automaticamente esses indígenas possam ser realmente protegidos. O governo anunciou uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, para os conflitos agrários, para o campo. A senhora acha que ajudaria nessa questão indígena? Eu acho que da forma como o governo apresentou, ela traz grandes problemas, na verdade. O governo, ele age com uma mão de um lado quando se trata de comunidades indígenas e age com uma outra mão, com outro peso quando se trata, por exemplo, dos grileiros e de pessoas que, na verdade, tomam a terra dos indígenas. Então, o que está acontecendo hoje é que o governo apresenta, na verdade, uma GLO no sentido de tratar especificamente dessas ocupações, e isso é muito sério. Porque, por exemplo, hoje há pessoas que estão ocupando uma determinada área e eu vivencio isso.
São famílias que estão há 100 anos num determinado lugar, são 3, 4 gerações, e de repente tem um mandado de despejo, né, uma ação de despejo, e esse cumprimento acaba acontecendo de uma forma extremamente violenta, sem atender os pré-requisitos mínimos de direitos humanos. Então, isso de fato é muito sério. E o governo federal ainda diz que está sendo pouco. Ao mesmo tempo, na outra mão, o governo impede que o IBAMA trate qualquer ato, por exemplo, referente a maquinários, não é? de grileiros que estão lá ocupando as terras indígenas. Então, você vê que há uma contradição, na verdade, disso. E os despejos, que na maioria das vezes são despejos forçados, inclusive, no nosso estado do Maranhão, nós queremos o Dia Estadual de Combate aos Despejos Forçados. Por quê? Porque não há critérios mínimos de atendimento a um princípio que, inclusive, nós temos legislação sobre isso, que é a lei do uso capião. Ou seja, se você tem uma comunidade que está sendo lá ocupada, não é, por uma população que já está há 20, 40, 50 anos, meu Deus do céu, não tem nem que se questionar. Já veio um projeto de lei do Executivo para o caso das manifestações, né, que permite GLO e excludente de ilicitude, que é não punir as pessoas, né, as forças de segurança envolvidas no combate a atos de vandalismo e terrorismo, segundo o governo. O que a senhora acha dessa proposta? Imaginem só as manifestações de 2013. Imaginem só se o atual presidente fosse presidente em 2013. Com tantas manifestações que nós tivemos naquele período, não é? Com tantas ações que nós tivemos e que, aliás, resultou no que nós temos hoje aqui, que é a nova representação política tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Aliás, o atual presidente da República, ele é fruto de manifestações que aconteceram ao longo dos últimos anos. Não é? Então, encarar a manifestação popular como ato de terrorismo é não compreender o que é o processo democrático brasileiro. Nós temos processo eleitoral a cada 4 anos e as manifestações populares, elas são exatamente um ingrediente a mais para o fortalecimento do processo democrático. O diálogo é muito importante, as conversas são muito importantes e as manifestações populares, elas são extremamente legítimas. Tratá-las como atos de terrorismo é algo que ofende de uma forma crucial a democracia brasileira. Agora, essa questão do excludente de ilicitude já estava no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que a senhora apresentou aqui no Senado. Apresentei e apresentei uma emenda em conjunto para fazer a mudança desse ponto específico do excludente de ilicitude. Por quê? Porque, para mim, estava muito claro que era uma autorização para matar. Então, veja só, eu acompanho, nós temos bons e maus em todos os lugares. Nós temos bons e maus políticos, nós temos bons e maus médicos, nós temos bons e maus policiais. Então, isso é um fato. Você tem policial que é correto e você tem também policial que participa de milícia. Então, é essa compreensão que nós precisamos, de fato, ter. O pacote anticrime, ele veio fazendo uma série de alterações, né? Na verdade, alteração em 14 leis, alteração no Código de Processo Penal. Agora, as alterações e o pacote anticrime, eu apresentei considerando a importância do projeto. E nesse ponto específico, nós fizemos a alteração, porque desde o primeiro momento já mostramos a nossa preocupação referente a isso. Então, a gente precisa saber diferenciar as coisas. E nós não podemos chegar e colocar uma cortina de fumaça ou um escudo para dizer, não, nós vamos aqui dar o livre acesso para que o militar possa chegar lá e agir como bem quiser e depois não ter nenhum tipo de punição. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável, é inconcebível. A população brasileira não aceita isso. Nós tivemos o caso agora da garotinha Ágata, claramente um exemplo dessa natureza. Depois o militar foi lá, conseguiram um grupo para tentar tirar a bala de dentro do hospital. Então, realmente, isso é inaceitável e nós estaremos muito atentos referente a esse ponto. Essa discussão do pacote anticrime morreu aqui no Senado? Eu acho que não morreu, acho que tentaram matar, mas eu acho que não. Tanto que a movimentação que nós fizemos dentro do Senado Federal, ele estimulou a Câmara dos Deputados. O projeto veio, porque originalmente tem que ser enviado para a Câmara dos Deputados. E quando veio para a Câmara dos Deputados, ele não andou. Não andou tanto que foi feito um grupo de trabalho, e o grupo de trabalho não é regimentalmente um mecanismo que faça a tramitação normal. A tramitação é a comissão especial, não é? São as comissões, na verdade, por onde passam o projeto de lei. Aqui nós avançamos, aprovamos inclusive um dos projetos, mandamos para a Câmara dos Deputados, não é? E os outros 2 estão ainda para serem finalizados.
essa nossa ação de apresentar o pacote anticrime e iniciar a tramitação no Senado, no meu entendimento, fez com que também agilizasse lá um pouco mais, porque agora a gente já vê aí uma demonstração clara do atual presidente já agilizar a andada do projeto anticrime lá na Câmara dos Deputados. Voltando à questão do meio ambiente, senadora, só para a gente finalizar, o presidente Bolsonaro defendeu a exploração mineral e da Amazônia pelos próprios índios. A senhora concorda que essa área deve ser explorada, deve haver algum tipo de desenvolvimento econômico? Não, eu acho que, por exemplo, a mineração, ela é uma ação muito crucial, inclusive para a vida das pessoas. Utiliza mercúrio, utiliza mecanismos que colocam em risco, na verdade, a vida das pessoas. A gente não está tratando, por exemplo, de uma ação mais artesanal, que, aliás, em algumas situações, a própria comunidade indígena já executa isso. A gente está falando de maquinário pesado, de mineração em larga escala, para colocar, no meu entendimento, em risco, inclusive, a vida desses indígenas, inclusive submetê-los em muitos casos, inclusive, a trabalho forçado. Então, nós temos aí uma série de desdobramentos a partir do princípio da mineração. Outra coisa, não é dizer que eu vou abrir a mineração lá na comunidade indígena, eu tenho critérios legais que eu preciso levar em consideração. A Constituição Federal, ela estabelece uma série de limites. Dentre os vários limites que nós temos, por exemplo, uma consulta, nós temos um projeto de lei que tem que passar pelo Congresso Nacional, tem que ser ouvido, tem vários e vários critérios que precisam ser levados em consideração. Não é uma decisão a bel prazer do presidente da República que vai fazer a implantação da mineração dentro das áreas indígenas. A comunidade indígena, ela é muito fundamental para o equilíbrio do meio ambiente. Ele disse que vai mandar projeto de lei, né? Ele vai mandar projeto de lei, mas não é só mandar projeto de lei, tem consulta, tem todos os elementos que você tem que levar em consideração e tem que saber até que ponto é constitucional quando se trata de comunidade indígena. Senadores da região norte dizem que a região é pobre porque ela não pode explorar seus recursos, porque ela não pode desmatar, né? Tem que cumprir os critérios de preservação estabelecidos no Código Florestal, que no caso da Amazônia é 80% da propriedade. O que a senhora acha dessa visão? Na verdade, essa é a visão daqueles que tentam a qualquer custo degradar o meio ambiente. E aí é sempre bom a gente dizer que nós temos muitos senadores da região da Amazônia que pensam diferente, né? Mas, na verdade, o objetivo deles qual é? Nós vamos degradar e não sabem onde é que isso vai chegar. A Amazônia tem um papel fundamental para o próprio Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, da parte econômica, e que eu falei lá atrás da questão do acordo da União Europeia e do Mercosul, ela passa pela questão ambiental. Então, não é dizer que eu vou chegar e abrir a mineração na Amazônia, não é dizer que eu vou chegar e vou colocar à disposição, inclusive, a Amazônia para a comunidade internacional como um prato de exploração, que o presidente deixou isso muito claro numa fala que ele teve nos Estados Unidos, que ele, em tese, vai resolver a economia brasileira. Ao contrário, os desdobramentos para a economia brasileira serão muito graves. Só para você ter uma ideia, nós tivemos nos últimos 10 anos uma média de 20 agrotóxicos autorizados no Brasil. Nesses 11 meses de governo, nós chegamos a mais de 300 agrotóxicos autorizados. Pelo amor de Deus, lá atrás nós tivemos uma decisão da Rússia de impedir, por exemplo, a importação de produtos brasileiros para lá. Ou seja, isso de fato é uma demonstração clara de que degradar o meio ambiente é impactar a economia brasileira. Então, na verdade, não há um entendimento, às vezes as pessoas até colocam, olha e tal, o agronegócio é algo ruim. Não é algo ruim, se o agronegócio for feito com a responsabilidade ambiental e sustentável adequada. E nesse cenário todo, o que a gente pode esperar dessa Conferência do Clima, essa 25ª edição? Eu sempre estou muito otimista nas conferências. As conferências saem pactuações importantes para o mundo, né? Saem acordos importantes para o mundo. E nós esperamos aí que o Acordo de Paris, de fato, possa ser levado em consideração, possa até ser aprimorado, aqueles critérios que foram estabelecidos possam até ser reajustados, mas reajustados sempre na defesa da nossa sustentabilidade, na defesa do povo brasileiro e, é claro, de todos os povos de todo o mundo. Senadora, eu agradeço a participação no Salão Nobre e até a próxima. Muito obrigada, querida.